Olá, sejam todos bem-vindos no canal Quantum News. As notícias aqui passadas são retiradas de canais e sites de terceiros. Para informar os nossos espectadores, não temos responsabilidade pelas mesmas. Não se esqueça de seguir o canal. Para ter mais notícias atualizadas, se inscreva e ative o sininho de notificação. E deixe o seu like para ajudar o canal. Oi, boa tarde a todos. Dia 30 de julho, 17 horas, Paulo de Santa Catarina falando a respeito de uma confusão que o estimado pastor Jorge Silva está fazendo. Ontem eu fiz um áudio até fazendo referência a ele, com um elogio pela simplicidade dele, colocando de forma humilde o sentimento de decepção dele por ter acreditado e esperado tanto tempo. Num áudio que ele fez e ontem circulou e que foi para o YouTube, ele citava que nenhum gestor recebeu, que ninguém tem nada, que nada existe. E eu o defendi. E não me arrependo de tê-lo feito. Eu estava com essa impressão mesmo. Me pareceu sincero, porque ele é um homem que também, feito eu e feito outros comunicadores, nós sofremos de ver o sofrimento das pessoas. Nós padecemos um pouco a cada chamada que vem, mais uma pessoa contando dos seus problemas e o quanto apostou as suas fichas nas operações. Por quê? Porque nós sabemos que para a pessoa ter 100 mil reais disponível, não é fácil. Vou falar de 100 mil. Que dirá valores maiores? Nós sabemos. Tem pessoas que esperam valores que nem com uma vida inteira de trabalho conseguiriam. Tem pessoas que, por causa da falência do seu negócio, da sua empresa, por causa de doença, por causa da perda do emprego, estão arruinados. Por causa da idade avançada, não conseguem trabalho mais. Estão arruinados e precisam quantias boas. Eu já falei isso e estou repetindo. Tem gente que precisa no mínimo 10 mil, 20 mil, 100 mil, 200 mil para arrumar a sua vida, só para dar uma arrumada na sua vida. Eu tenho contato com pessoas boníssimas que precisam de 500 mil, precisam de 1 milhão de reais para arrumar a sua vida, só dar uma equilibrada, só ajeitar. Então muitas pessoas apostaram suas fichas aqui. Acontece que eu estou vendo que Jorge Silva é uma pessoa muito mal informada e agora muito mal acompanhada. Então aí fica complicado já. A opinião que eu emiti ontem a respeito dele fica complicado. Dize-me com quem tu andas e eu direi quem tu és, né? Então fico muito a risco disso. Mas em todo caso, eu arrisco um palpite de que até com quem ele está agora participando e trocando ideias e sendo apoiado, eu arrisco um palpite, eu não conheço, de que não seja pessoa má, de que essa turma não sejam pessoas más, sejam apenas um grupo de pessoas inconformadas com a enrolação e as mentiras das operações. As mentiras das operações, é difícil dizer qual é o gestor mais mentiroso. Tem gestor que está o tempo todo pedindo dinheiro para pagar a taxa na alfândega, como se fosse trazer o dinheiro no porta-mala do carro. Tem cada história, cada situação que é irônico, é ridículo, a gente dá risada, né? Gente que com a Bíblia na mão jura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e marca a data. Promessas mil. Tem gente que diz: ninguém paga antes do meu general. Que fundamento tem isso? E dele vender aportes e oferecendo uma esmolinha para as pessoas, comparando com outros aportes, o dele é uma esmolinha. Xinga, blasfema, usa palavrão. Outros, não é só um que usa o título de pastor e que blasfema, xinga. Quem faz pergunta no grupo, ele xinga, tira do grupo.
E não é só pastor, que não é pastor também. Tem gente que já disse que veio de outro planeta para dirigir as operações aqui na Terra. Basta contrariá-lo no grupo, ele tira do grupo. E daí quando tem dinheiro, ele devolve o dinheiro do aporte da pessoa. Quando o aporte é mais elevado, a pessoa pede, daí ele tenta enrolar a pessoa para a pessoa mudar de ideia, fazer a pessoa desistir. Eu tive relatos assim, fica ligando, insistindo, esperando, até conseguir o dinheiro e devolve o aporte da pessoa. Bom, demonstra não ser um caloteiro. Nós temos gestores de todo tipo de comportamento aqui nas operações. Mas uma coisa está nítida quanto ao pastor Jorge Silva. Ele tem se portado com o que eu digo, na minha opinião de cristão, ele tem se portado como um pastor, enquanto outros só levam o título de pastor. Bem, tem um problema agora com o pastor Jorge Silva. Ele afirmou há pouco tempo atrás que ele viu os documentos das operações, que ele sabe de tudo, ele viu que existe, ele acompanhou, ele sabe disso. E eu não vou revelar nomes aqui, evidentemente que não, mas ele falou isso. Então o que o fez mudar de ideia para agora falar essa inverdade que as operações não existem? Porque isso é uma inverdade. Ele está abalado emocionalmente. Com certeza a doença das outras pessoas, o problema das outras pessoas sensibilizou a ele, e mais a doença que ele está. Eu não sabia que ele está doente. Que o Senhor o proteja, o ajude a ficar bom o mais rápido possível. Mas ele está abalado por dois motivos: a doença dele e o sofrimento que ele acompanha dos outros. Eu quase adoeci. Quase. E vocês sabem. Mas continuo sofrendo pela doença de outros, pela fome, a miséria de outros. Agora vamos ao que interessa. A abertura foi essa. Jorge Silva com certeza não estudou a origem das operações. Por que ele não estudou a origem das operações? Eu sei. Porque muitos evangélicos não estudaram, não se interessaram. Muitos católicos não quiseram ouvir falar. E principalmente pastores e padres. Por quê? Porque existe um ceticismo gigante, uma descrença total da parte de muitos cristãos quanto à existência de irmãos em outros planetas. Eu não quero polemizar sobre isso, não quero entrar nesse assunto. Eu só preciso dizer que eu acredito que o poder do Criador é maior do que tudo e que ele pode ter sim outros planetas com vida. Ponto final. Eu não vou voltar atrás naquilo que eu acredito e eu tenho dito há 5 anos. Não vou voltar atrás. Porém, eu duvido categoricamente. Ninguém me mostrou argumento suficiente e eu não fui estudar porque eu não quis. Considero para mim, na minha vida, perda de tempo. Tá? Quero deixar bem claro. Na minha vida, nesse momento, é perda de tempo estudar ufologia. E mais ainda, estudar sobre irmãos galácticos, então, dirigindo as operações, coordenando as operações. E aí é que empaca que as pessoas não querem ouvir sobre a origem das operações, sobre a grandiosidade disso, que isso depende de um comando mundial, que isso não é só um comando do Brasil, que não depende só de decisão brasileira, não depende só de decisão de Celso, ou de Peró, ou de Mariá, ou de Lodoaldo. Não, as pessoas continuam, muitas, indignadas quando se fala da aliança, a aliança da Terra, a aliança por Gaia, que é um nome também que o nosso planeta tem. Muitas pessoas ficam indignadas, até já comentaram comigo: por que você fala de Gaia? Escreve, fala em áudios e tal. Porque é um nome, simplesmente é um nome em outro idioma, é um nome que foi dado para nossa mãe Terra.
Então as pessoas estão tão fechadas, tão bitoladas, tão trancadas o seu coração para descobrir um pouco de coisa nova, que daí elas não entendem que esse comando mundial existe. E que as operações estão lentas e são lentas e sempre foram porque existe um comando mundial. E porque esse comando mundial tem que seguir normas de 209 países, leis de 209 países, decisões que são trocadas nesses países cada vez que troca o presidente ou o primeiro-ministro. Os acordos assinados tiveram que ser refeitos em vários países, porque o dinheiro é de um caixa único, como eu já expliquei 2 semanas atrás, é um dinheiro juntado de vários países, baseado no ouro que eles têm, uma espécie de poupança. Por isso o valor é exorbitante, por isso é negociado com títulos históricos, com documentos antigos, históricos que não têm mais valor comercial, só um valor lendário, um valor fictício, um valor romântico, absurdamente alto, que esse caixa comum, dirigido pela aliança, vai liberando para as pessoas nos 209 países. Então, o que as pessoas aqui, os gestores, vários diziam. Tem um pastor que ele dá bronca em muita gente o tempo todo, mas eu conversava com ele uns anos atrás. Sempre dizia que a decisão é aqui do Brasil. E outros gestores, os gestores pastores, sempre diziam que isso era um comando nacional, que não tinha nada a ver com aliança, com os chineses. Acontece que, vou novamente falar isso, existiu um período em que as operações eram embasadas no dinheiro da Almetal, do ouro da Almetal. Tá? Então aí poderia-se dizer que as operações não dependiam totalmente do dinheiro de fora, só em parte, porque naquela época já tinha muita gente com títulos internacionais para negociar. Em 2015, antes de eu entrar nas operações, 2 anos antes, eu já tive parceria com uma senhora, tivemos um negócio, um escritório, e ela já negociava com o ZIM, tentava negociar, nunca conseguia fechar. Dinar, Pet Chile, Águias Negras, tudo isso eu já conhecia, antes de saber da existência dessas operações. Então esses títulos históricos existem. Esses papéis históricos, sim, como eles passaram de 5 anos, eles não têm mais valor de mercado, eles têm esse valor histórico, lendário, romântico, como eu disse, que agora desse caixa único saem os recursos em valores astronômicos para pagar para as pessoas dos 209 países. Eu espero que tenha ficado mais claro essa vez. E então as pessoas, por não acreditarem em hipótese nenhuma, não admitem que possa ter um irmão, um ET, um irmão verde ou amarelo, seja lá como é. Eu não estou preocupado com isso. Eu só digo que o poder de Deus é acima de tudo. E porque os humanos escreveram a Bíblia falando da terra que foi criada, mas os humanos, quando fizeram a Bíblia, nem sabiam, nem sonhavam com a hipótese de existir outros planetas. Não entendiam nem a lua, nem o sol, não entendiam nada quando a Bíblia começou a ser escrita. Então, em função disso, não é falado na Bíblia de outros planetas ou de outros seres vivos que possam ter alguma semelhança conosco. Por causa disso, eu respeito o modo de padres, de pastores, de todas as igrejas, o modo de eles pensarem, desprezando completamente a fala a respeito de extraterrestres. Eu respeito quem não dá bola para nada disso. Eu repito que eu acredito que existe, mas eu não busco, não tenho tempo disponível para pesquisar, para estudar. Isso tomaria muito tempo. Só que as operações não estão necessariamente ligadas com galácticos. Eu duvido que estejam. O problema é que quem estava fazendo a divulgação das operações são as mesmas pessoas. Os que falam dos mestres ascensos, dos galácticos, são os mesmos que insistentemente falam da aliança, dos anciãos chineses, do controle mundial das operações. E por isso essa
certeza do Comando Mundial da Aliança, essa certeza, isso existe, ficou associado aos galácticos, aos mestres ascensos. E na verdade é totalmente separado. São pessoas, seres humanos que criaram isso e que estão desenvolvendo há décadas, desde o final da Segunda Guerra Mundial. E desde 1988, o projeto chamado GCR, o G de global, o C de currency, que é dinheiro, R de reset, o resetar, a transformação das economias, que isso vai levar 5, 10, 15 anos para estar equilibrado. Quando tiver QFS funcionando em todos os países, quando tiver computador quântico, melhor ainda, esse demora bastante tempo, computador quântico, mas quando o QFS, tomara que esse ano ficasse pronto o QFS em todos os países, que é o Quantum Financial System, é diferente do computador quântico, aí vai facilitar para haver um equilíbrio e as moedas acabarem essa disparidade. Porque não vai ter, não se iludam. É a minha sugestão. Não se iludam com a ideia de que num estalar de dedos, quando distribuir o dinheiro das operações agora, automaticamente acontece o resetar das moedas e o dinheiro de todos os países vai ter o mesmo valor. Duvido disso. Eu gostaria de estar errado. Gostaria sim de estar errado, gostaria que essa afirmação das pessoas fosse correta, que o resetar das moedas, que os dinheiros dos países vão ter o mesmo valor num estalar de dedos. Eu gostaria que assim fosse. Não acredito nessa possibilidade. Vendo a economia, o mercado como está, então as pessoas misturam o sonho perfeito com a realidade. E é por causa disso, dessa mistura do sonho perfeito com a realidade, mais a mistura da informação de que irmãos galácticos controlam as operações de lá do seu planeta, não sei se é via WhatsApp ou como que eles pensam isso, mas eles junto falam que os galácticos acompanham as operações. E é que eles que liberam. Como eu disse, tem gente que diz que veio para a Terra, que é de outro planeta, veio para cá para dirigir a abertura das operações. Por isso, caiu no total descrédito esse contexto mundial. E esse contexto mundial leva-nos a pensar com um pouquinho só de inteligência, só um pouquinho, analisem. É demorado, gente, para um acordo de 209 países ficar pronto e impedir que alguém mude de ideia durante os anos que foram avançando. Não tem como, muita gente mudou de ideia, tipo, assinei e rasguei, daí tem que assino de novo e rasgo outra vez. Muita confusão nos países, muita negociação. O presidente Trump, ele foi persistente, como presidente norte-americano, ele viajou, ele foi, insistiu, trabalhou, então ele foi incumbido disso. Então muita confusão, são as mesmas pessoas que fazem a confusão a respeito dos galácticos dirigindo as operações. Nós temos um negócio humano pensado no fim da Segunda Guerra, começado a ser planejado organizadamente no computador, nos computadores em 1988, previsão de terminar em 30 anos, ou seja, em 2018 deveria começar a distribuição do dinheiro, para começar a acontecer uma transformação mundial, a entrada num novo tempo, e não um estalar de dedos automático para ir para a quinta dimensão, ou sexta, sétima. Eu estou com os pés no chão ao máximo. Opa, até bati com o pé aqui. E é dentro desse pensamento que eu tenho a minha convicção que Jorge Silva está equivocadíssimo, totalmente errado e enganado. Ele, o filho e esse outro rapaz que já criou muita confusão, que tem canal no YouTube, porque não entendem as coisas como elas são. Elas são simples até demais. Eu acho muito simples de entender as operações e as demoras que aconteceram. Então, quando as operações eram embasadas na Almetal, ainda no tempo da presidenta Dilma, o impeachment aconteceu porque quem queria assumir o poder, as pessoas que assumiram o poder, o dinheiro baseado da Almetal desapareceu. Está escondido em contas aí no Brasil afora.
desapareceu. Todos correram negociar com títulos, cédulas para a operação não morrer, vendendo aportes desde lá, cada vez mais, e comprando títulos, LTNs, TDAs, ZIND, NAR, PETIL, Águias Negras e etc. Então, por causa disso, dessa necessidade de comprar títulos para fazer a sua operação forte, tanto que hoje os aportes, os valores que se recebe são muito maiores que 4, 5 anos atrás. Por quê? Porque agora a negociação não é com um valor limitado, finito, baseado na Almetal. Hoje é com um valor incomparavelmente, peguem essa palavra, ó, incomparavelmente maior, porque são valores embasados nos títulos do mundo afora e no estoque de ouro que os países financiadores têm. O ouro fica lá no país, não sai, não vão jogar no mar, ninguém vai levar embora, cada país fica com o seu ouro lá, mas a quantia, o valor que tem de ouro serve de lastro para gerar dinheiro no mercado financeiro e pagar para os aportados, pagar para os investidores. Tem gente que nem tem aportados, simplesmente recebe dos títulos e o dinheiro é dele, dela. Então é uma coisa que eu considero simples de entender, e quem não entendeu está fazendo confusão, dizendo que é um golpe, principalmente porque está atrasado. Era para ser 30 anos, estamos há 4 anos atrasados. Era para ser em 2018 o prazo, completaria ali os 30 anos. Esse atraso gera aborrecimento e cada vez mais gestores inventando histórias, pegando a Bíblia na mão, prometendo, jurando, blasfemando, pessoas xingando, brigando, gente se intitulando de doutor, nem faculdade não tem, de todos os tipos de gestores por aí. E isso gerou muita revolta, muita doença, muita morte e até suicídios. Esse é o fato. Então dá para entender a dor de Jorge Silva? Sim. Dá para se solidarizar com ele? Com certeza. Mas que as operações não existem? Ou ele está equivocado, ele sonhou que viu os títulos, ou ele mentiu, porque ele disse ter visto os títulos e tinha certeza que as operações existem. Tá? Até áudio ele fez sobre isso. Vazou o áudio dele. Não foi só no particular que ele disse, não. Então, ou ele sonhou com isso, ou ele mentiu com isso. Ou agora ele está delirando por causa da doença. Não se sabe. Mas eu me solidarizo com a dor dele, com a mágoa dele, e é o que eu tenho falado, sim, das enrolações. Mas nós estamos hoje num momento que não compete mais nada ao gestor nem aos antigos gestores. É simplesmente um contexto mundial, está no Brasil, os gestores estão desde janeiro com o dinheiro lançado para eles, apontado para eles, indicado em sistema, seja como for que queiram pensar, desde janeiro. E a amarração está só dentro do Brasil para liberar. E eu acredito, já disse e repito, que agora foi tudo resolvido. Quem atrapalhava não atrapalha mais. Eu apelidei de o gigante porque eu não vou dizer o nome. Não é que ele seja muito grandão, feito Golias da Bíblia, não. Tamanho normal. Mas o poder dele na caneta é muito grande. E foi liberado. Eu acredito plenamente na informação. Podia ter sido em janeiro? Podia. Não foi, foi agora. E é por isso que eu acredito que agora começa. Então quem entrou nessa vibração, nesse desânimo, cansaço emocional, nessa tristeza de Jorge Silva, fique à vontade, mas não criem confusão nos grupos, não fiquem propagando isso. Quem não acredita nisso, não tem nem sequer que compartilhar esse áudio, porque esse áudio é triste, dá muita compaixão de escutar e de ver a tristeza dele. Um abraço a todos, podem compartilhar esse áudio.